Bom, retomando aqui sobre imagens, sobre ideias que possam ilustrar o processo violento que a história da nossa colonização trouxe, eu encontrei na internet algumas imagens para a gente só observar, mais ou menos. Sempre levando em consideração que muitas das vezes é ressaltada a escravidão sobre os negros e é deixada de lado um pouco a escravização sobre os indígenas, que perdurou por quase 300 anos também, né? De outras formas de escravidão, mas ainda assim escravidão. E mesmo após a proibição da escravidão de indígenas, né? Formas de exploração de seu trabalho continuaram acontecendo, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo pegar algumas imagens aqui que possam ilustrar. Estão conseguindo ver? Deixa eu tirar isso aqui. Ai, meu Deus. Quase que eu quebrei tudo. Deixa eu tirar. Pronto. Acho que agora. Estão conseguindo ver? Eu não estou vendo vocês, então podem me falar, porque eu não estou conseguindo ver. Aqui, isso aqui é uma imagem que retrata a prisão de indígenas. Vocês podem reparar que as pessoas estão acorrentadas, os indígenas estão acorrentados, né? Cercados por pessoas ali. Rapidinho. Ok. Voltou. A minha internet que Sim. parou. Então. Rapidinho. Voltamos. Bom, aí, vê se a Yasmin está vendo. Yasmin, você está vendo aqui? Sim, professor. Então, dá para perceber que tem pessoas ali mais parecidas com indígenas e outras pessoas com outras roupas diferentes e armas? Sim, professor, percebo. Então, essas pessoas armadas provavelmente são os bandeirantes, que eram normalmente pessoas mestiças, né? Filhos de índio com branco, né? Ou outras possibilidades de mestiçagem, né? E que muito paulistas, né? Na maioria dos casos paulistas, que tinham essa função de capturar indígenas para o trabalho escravo, né? Posteriormente, esses indígenas eram vendidos ou levados talvez para aldeamentos jesuítas, mas também eram explorados lá. Não eram escravizados nos aldeamentos jesuíticos, mas eram explorados também e eram proibidos, de certa forma, de praticarem vários elementos de suas culturas, né? Aqui também é uma outra imagem que mostra, provavelmente, a exploração do trabalho escravo indígena. Vou passar para uma outra imagem aqui, novamente, imagem, provavelmente, de captura de indígenas, sempre acorrentados, muitas vezes com crianças, né? Aqui, nessa próxima imagem, já a utilização da mão de obra escrava negra. Não sei, me parece que trabalhando com cana-de-açúcar, né? Aqui uma imagem bem mais recente,
mas também que ilustra um pouco da violência sobre populações de origem negra, né? Olha só como essa imagem ela é chocante, né? Como que as pessoas eram tratadas. Eu não posso dizer que essa imagem é de portugueses, mas certamente não é uma realidade muito diferente do que acontecia aqui, né? E essa imagem, eu vou perguntar para a Yasmin se ela tem ideia do que pode ser essa imagem. O que essa imagem pode estar retratando, Yasmin? Está mostrando os negros Isso. presos. Isso. Sim. Mas que tipo de lugar você acha que eles estão, Yasmin? Eu não estou conseguindo ver as linhas grandes. Aqui. Então, professor, parece que eles estão numa roça, uma fazenda. Então, essa imagem, eu entendi ela como uma retratação de um navio negreiro, de um porão de um navio negreiro. Mais ou menos para ilustrar como é que era a condição de viagem dessas pessoas, acorrentadas, né? Muitas das vezes tendo que fazer suas necessidades básicas naquele mesmo lugar, onde também recebiam comidas que poderiam estar estragadas também, né? Vulneráveis a todo tipo de doença que poderia estar naqueles espaços ali também, precariedades, uma condição de extrema violência mesmo. Eu trouxe essas imagens aí só para ilustrar um pouco do teor de violência com que a colonização marcou a história anterior da formação do Brasil, né? Bom, agora eu vou entrar para uma parte mais ligada à economia, assim, de uma certa forma. Porque o PET 3 ele está falando do Marquês de Pombal, do período pombalino. E, na realidade, isso não segue uma sequência boa para a gente. Então, eu vou indicar aqui, Yasmin, para você, o nosso livro que a gente usa, né? Você pode estudar para entender um pouco disso que eu falei. Você pode estudar o capítulo 17, que ele vai trazer um pouco disso que eu falei, vai falar sobre os bandeirantes que caçavam indígenas, também procuravam ouro, vai falar das invasões francesas e holandesas, vai falar um pouco dos jesuítas, das capitanias hereditárias também, vai falar que foi a forma que a coroa portuguesa encontrou para motivar a ocupação dos territórios dessa parte da América. Então, o rei concedia esses territórios como uma forma de estimular a ocupação de pessoas da elite portuguesa por essas terras. E eles tinham direitos e deveres, né? Dever de garantir a ocupação, de colonizar, de propor as leis, pagar impostos sobre as rendas obtidas.
mas também direito de explorar essas terras, e acabava que você poder administrar as leis dessas terras, né, acabava sendo uma forma também de facilitar a exploração dos povos que aqui estavam, né? Aí vai falar um pouco aonde que deu certo essas capitanias, quais eram as dificuldades, muitas dificuldades ligadas à resistência indígena, né? As capitanias que foram mais bem-sucedidas eram as capitanias onde os portugueses conseguiam fazer melhores alianças, né? Então, são diversos temas que o PET não traz, mas que o capítulo 17 pode ajudar a gente. Aí vem a questão. Marquês de Pombal. Eu encontrei alguma coisa sobre Marquês de Pombal no livro do segundo ano. Quer dizer, não me parece um tema dos mais adequados para a gente trabalhar. Por quê? Porque a gente vai ter que entender as sociedades europeias, a forma que elas se organizavam, quais eram os grupos sociais que tinham poder nessa sociedade, como que era esse regime político, né, monarquias centralizadas, com poder concentrado na figura do rei, classes de nobreza privilegiadas, né, que tinham terras, que tinham rendas, né, favorecidas por esses reinos e, em alguma medida, um poder econômico muito forte dos comerciantes, dos grandes comerciantes, né? Na medida que essa classe de comerciantes na Europa, em vários lugares da Europa, começa a, além de querer poder econômico, querer também poder político, poder decisorial e influência na política, uma influência mais forte, uma presença maior nessa política, também se iniciam conflitos internos a essas nações europeias. E o iluminismo está relacionado ao questionamento de alguns grupos sociais subalternos, camponeses, pequenos comerciantes, artesãos e também grandes comerciantes que não tinham poder político, um questionamento ao privilégio dessa nobreza dessas nações europeias. Então, o iluminismo ele influencia o pensamento dessa sociedade, questionando esse poder centralizado na figura do rei, os privilégios dessa classe nobre e os privilégios da igreja e sua influência no pensamento dessas sociedades europeias. Cabendo lembrar que a igreja cumpria um papel importantíssimo para formar a opinião e para ditar, muitas vezes, o que era certo e o que era errado naquela sociedade. Inclusive, na forma de pensar. A igreja dizia como se devia pensar, como se devia entender o mundo, né? Boa parte dos entendimentos sobre o mundo tinham que vir da igreja. E se houvessem ideias que fossem diferentes da igreja, essas ideias eram
combatidas pela igreja, gerando perseguições, mortes, inquisições, castigos, né? Na internet a gente pode encontrar vários tipos de castigos que a igreja fazia, né? E numa sociedade europeia que passa a ter contato com várias outras sociedades, o pensamento dessa sociedade veio se modificando independente da igreja, se desenvolvendo, né? A ciência começa a ter um processo de maturação, de maturidade, de desenvolvimento. O pensamento ligado à razão passa a ficar forte, cada vez mais forte e, em muitos casos, entrando em choque com o pensamento religioso. E essas ideias começam a ser mobilizadas pelo iluminismo, pelo movimento iluminista. Lembrar que iluminismo vem de iluminar, trazer luz a uma sociedade que muitos entendiam que estava presa à escuridão de pensamentos religiosos. Então, esse movimento iluminista critica o poder todo nas mãos do rei, começam a surgir pensamentos de construção de outras formas de poder, pensadores passam a pensar em outras formas de poder que não a de um poder concentrado na mão do rei, as ideias sobre construção de república, a própria divisão desses poderes em três que a gente tem na nossa sociedade hoje, né? Que a gente tem hoje o parlamento, né? Tem o presidente, tem os juízes. Essa divisão entre quem governa, quem faz as leis e quem julga, que a gente tem hoje no Brasil, veio de lá de trás, né? Divisão entre três poderes e tudo mais, né? Aqui, um exemplo que seria aqui em Lima Duarte, o poder executivo seria o prefeito. O poder legislativo seria os vereadores. E o poder judiciário talvez fosse os órgãos de justiça daqui, né? Fórum, enfim, juízes, né? Essas outras figuras. Né? No Brasil, o presidente, poder executivo. Os deputados e senadores, poder legislativo. Os juízes, desembargadores, membros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Supremo.
seriam, então, o poder judiciário. Mas essa ideia foi construída lá atrás, né? Para você ver como que ela influencia até os dias de hoje. Então, são muitos assuntos que o PET, infelizmente, pula e deixa a gente com essa missão de tentar preencher essa lacuna aí, né? Complicado, porque não são todos os estudantes que têm a condição de estar num computador, com uma internet ou com um celular, né? São muito poucos estudantes que têm essa possibilidade. Então, eles ficam só com o que tem no PET, né? Que é um problema, né? Problema muito grave para mim, para a gente, né? Mas vamos lá. Então, existe esse movimento iluminista. Ele questiona privilégios do rei, o poder do rei, né? Propõe que a sociedade pode se organizar de outra forma, dividindo esses poderes, fazendo até constituições que possam garantir direitos aos cidadãos, né? Questiona os privilégios das nobrezas, que tinham renda por serem nobres e não por trabalharem, né? Privilégios que eram criticados também, assim como privilégios da igreja e o pensamento religioso. Muitos nobres tinham cargos nas administrações dessas nações europeias. Tinham cargos não por serem competentes, mas por serem nobres. Então, era mais um privilégio que eles tinham. Alguns reis, percebendo algumas dessas ideias iluministas, começaram a tentar se aproximar dessas ideias iluministas. O rei de Portugal foi um desses, através da aproximação com da contratação, não sei, enfim, nomeação do Sebastião José de Carvalho e Melo como secretário de seu governo. Esse Sebastião viria depois a se tornar o Marquês de Pombal. O Marquês é um título de nobreza, né, que ele é concedido a figuras importantes, né? Ele foi concedido ao Sebastião, ele se tornou marquês, né? Tinham vários títulos nessas sociedades europeias. Títulos de nobreza mesmo, né? Esse Marquês de Pombal, ele vai, então, tentar reestruturar, modernizar a administração portuguesa. Né? Com várias iniciativas que também vão influenciar aqui no Brasil. Fundação de companhias de comércio, incentivo a
manufaturas, produções de tecido em Portugal, na indústria portuguesa, criação de instituições importantes, escolas, e também uma atitude que o Marquês de Pombal teve importante e que contraria o interesse da Igreja foi a expulsão dos jesuítas do Brasil. Os jesuítas eram aqueles grupos religiosos que eram responsáveis pela catequização dos indígenas e que começaram a ter muita influência política aqui no Brasil, né? E muito poder econômico também, porque passaram a ter terras, né, bens. Então, uma forma de diminuir esse poder da Igreja foi expulsando os jesuítas do Brasil. E muito se fala nesses aspectos administrativos do Marquês de Pombal, mas pouco se fala nas iniciativas relacionadas à civilização dos povos indígenas, a tentativa de civilização dos povos indígenas. E aqui eu estou falando civilização de forma negativa, né? Por quê? Porque trata-se, na realidade, de uma imposição das formas de vida que Portugal acreditava ser correta. Então, nesse momento, 1700 e tal, de 1750 e pouco até 1770, mais ou menos, a língua mais falada no Brasil não era o português. A língua mais falada aqui era algo próximo do Tupi-Guarani, uma adaptação do Tupi-Guarani. Na verdade, uma adaptação jesuítica, pois os jesuítas, quando chegaram aqui, entenderam que era melhor eles aprenderem a língua dos indígenas para poder catequizá-los, né? Então, muitos padres jesuítas aprendiam uma chamada língua geral, uma língua que era próxima das línguas indígenas, mas não era uma língua original indígena. Era uma adaptação das línguas indígenas, né? E essa língua, ela foi falada no Brasil, era a maior língua falada no Brasil até finais do século XVIII, até 1700 e tal, né? E uma das medidas que Marquês de Pombal tomou foi proibir essa língua, né? Ele entendia que a consolidação do processo de colonização português passava pela destruição da diferença entre indígenas e portugueses, ou indígenas e civilização branca.
No entendimento dele, todos deveriam ser vistos como súditos do rei. Então, ele criticava muito. Eles criticavam muito esses responsáveis pela administração portuguesa. O fato dos indígenas ainda falarem essa língua geral, essa língua indígena geral, né? Porque para eles isso era símbolo de barbárie, isso era símbolo de povos inferiores, né? Então, né, perceba que é uma visão preconceituosa, né? E tinham outras coisas por trás disso também, né? Por exemplo, Portugal entendia que a língua, passou a entender que a língua era um mecanismo importante de identidade para os indígenas, de manutenção de sua cultura, e que, portanto, se atacasse diretamente essas línguas indígenas, ficaria mais fácil de civilizar esses povos, de enfraquecer a cultura desses povos. Foram fundados, portanto, escolas para meninos e para meninas, em que eram ensinados os modos de vida valorizados por aquela sociedade colonial e era estimulada o esquecimento ou o abandono das culturas indígenas, né? Os meninos eram proibidos de falar português, assim, português não, proibidos de falar a língua indígena, né? De forma que poderiam ser castigados até se falassem a sua língua, né? Sempre numa tentativa de trazer eles para a cultura colonial, né? Os forçando a cada vez mais abandonar as suas práticas culturais, né? Bom, tá quase acabando o tempo aqui, eu vou tentar concluir essa parte e eu acho que a gente vai ter que deixar algum assunto para a semana que vem, porque senão ainda tem bastante coisa para eu falar e eu tenho que preparar melhor essa parte, né? Mas, em resumo, eu estou falando do Diretório dos Índios, um documento. Esse Diretório dos Índios era um documento que orientava para esse processo de civilização, que, se a gente quiser, a gente pode entender como um projeto de mestiçagem que tinha o objetivo de acabar, de certa forma, com as populações indígenas e transformá-las em populações brasileiras ou portuguesas, né? Assim, o mais próximo disso, né? Então, várias aldeias eram, nesse processo, extintas, e essas populações elas eram levadas para outros espaços, para a formação de vilas, né? Que substituíssem essas aldeias e que substituíssem a forma de vida dessas aldeias. Então, o Estado, nesse momento, passa a assumir um papel que antes era dos jesuítas, né? Mas um papel um pouco mais radical, né? De tentativa de domínio dessas populações através do ataque às suas culturas. E um outro motivo que estava por trás disso eram as disputas de terra com a Espanha, né? Haviam conflitos de terra em relação ao que era de Portugal e ao que era de Espanha. Lembrando que Portugal
ocupa a parte leste da América do Sul e Espanha ocupa a parte oeste da América do Sul, havendo no meio desses territórios diversos tipos de disputas entre essas fronteiras, onde acabava uma fronteira, onde começava outra, né? Então, um mecanismo que essas coroas aceitavam para entender a posse, entender de quem era um território, se era de Espanha ou se era de Portugal, era pela língua falada. Então, se num território em disputa tivesse indígenas que falassem português, Espanha aceitaria que aquele território era de Portugal. Então, era importante que, além do trabalho dos indígenas ser explorado, né, que eles se transformassem em súditos que pudessem ser reconhecidos por Espanha como súditos portugueses, né? No momento em que a ocupação do território brasileiro ela já está se desenhando para o interior, né? E acabando alguns territórios sendo objeto de disputa, né? Motivos de guerra entre Portugal e Espanha. Então, as populações indígenas elas eram utilizadas também com esse propósito. Hoje eu vou encerrar essa aula. Faltou muita coisa para a gente falar. Eu queria só pedir para vocês para a gente voltar para a chamada só para fazer os combinados, tá? Da próxima semana, das próximas aulas. Enfim, a gente dá sequência a esse tema depois, tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Vou encerrar aqui, gente. Obrigado, tá? Já vou fazer a próxima chamada.